Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal da Premium Card Hub e hoje é um prazer mostrar para vocês, hoje faremos o unboxing, né, desses dois produtos aqui, né, que são os novos Starter Decks da franquia de Digimon, né. Começando, eu acho que é um produto fantástico, né, assim, eu que jogo TCG há bastante tempo e acompanho releases de produtos com focos em iniciantes, né, que é o caso desse aqui, é um Starter Deck, né. Então você tem acesso por um valor relativamente baixo, né? Um deck que você já consegue pegar e jogar, né? Vocês vão perceber que aqui dentro, com a caixinha só, você já consegue montar um deck e jogar. Claro que você pode fazer upgrades depois, misturar os dois decks. Vamos falar sobre isso depois em outro vídeo, né? Mais focado em estratégia. Ele contém várias informações como instruções, como jogar o jogo, tem um playmat bem bonitinho de papelão que vem também. E vamos começar? Vou começar primeiro pelo Structure Deck do Wargreymon, né? Que é o Protector of Light, o ST20, né? Ele vem com um adesivozinho aqui em cima, é fácil de tirar. Beleza. Como é um produto selado, né, o unboxing aqui, né, as cartas são garantidas, né, você comprar uma caixinha você vai tirar as mesmas cartas que eu estou tirando aqui. Entretanto, tem a chance, né, de tirar o Agumon e o Gabumon, né, esse aqui é o Agumon e no outro deck o Gabumon, de Limited Pool, né, que é uma arte especial dessas cartas, né. Será que a gente vai tirar hoje? Eu abri bastante dessas caixinhas, não tirei nenhuma até agora. Entretanto, alguns colegas tiraram sim. Arte bem bonita. Tirando aqui da caixinha, né? Então já tem. Ele vem envelopado desse jeito, né? Como se fosse lacrado, né? Tem uma fitinha assim. No outro também tem a mesma coisa, né? E aqui atrás um campinho e um livro de regras de estratégia, né? Vou mostrar ele aqui rapidinho. Nosso campinho. Um pouco limitado aqui no espaço. Aqui, né? Então tem o Agumon, o Wargreymon, né? Tem a barra de memória ali em cima. E acho que é legal que aqui ele tem as fases do jogo, né? Achei isso bem interessante. Aqui no verso não tem mais nenhuma informação. É um campinho de papel, né? Queria muito que eles fizessem um playmat oficial, né, com essas artes, porque essas artes desses dois estruturais especificamente ficaram muito boas, né? Eles fizeram um trabalho fantástico. E tem um livro, um guia aqui estratégico, né, de como usar o deck, explicando as mecânicas do jogo, como jogar Digimon, né? Então, um produto muito bom, né? Você já vai ter o deck, o guia, tudo aqui, né? Depois a gente fala também sobre upgrades para o deck, né? Vamos começar então aqui pela caixinha do Wargreymon, que é essa aqui, vou tirar o lacre aqui com cuidado. Só um lacre plástico, né? Aqui ao fundo, né, tem, além das cartas do deck, vou mostrar aqui primeiro, né? Então eles têm esses cartões aqui que eles explicam, né, o que é cada keyword, como se fosse um glossário, né, o que faz cada coisa, né? O que é um Security Attack, o que é um Jamming, um Piercing, um Blocker. Aqui no verso tem mais informações também, né? O que é um Cross, mecânica de save, né? O que é um DNA Digivolve, de Cross, o que é um Overflow de uma carta Ace, que estão presentes nesse deck. Então, material assim, fantástico. Tem as cartas promos aqui, né? Em cada... o foil dessa caixa vem um pouquinho colado, né? As cartas. Em cada caixinha dessa, né? Então você, além do deck, também vem essas promos garantidas, que são as Scrambles, né? Então as Scrambles estão no jogo já há um tempo, né? São bem fortes, então você tem uma para cada cor aqui, Red, Blue, Yellow, Green, Black e Purple, com essas artes temáticas alternadas, e as artes de um deck são diferentes da do outro, né? Tá. Então essas são a do Wargrey, que é o... Agora para o deck em si, né, vamos lá, conhecer um pouco as cartas, posso comentar um pouco delas brevemente, sem estender muito o vídeo. Primeiro, o Coromon, que é o egg desse deck, o do outro deck são outros. As cartas são diferentes, tá? Entre o deck do Wargrey e o do Melga. Elas se complementam numa estratégia, que é o deck de Adventure, né? Mas são cartas diferentes. Primeiro o Coromon, então ele tem efeito aqui. Quanto
o Digimon que segue está o efeito de source dele, né? De Inherit é que se o Digimon tiver Adventure na trait, ele ganha 1000 de DP nos 2 turnos. A Biomon, a principal buscadora do deck, né? Então, um play, você revela 3 cartas e adiciona um Digimon com Adventure e uma carta que pode ser um Tamer ou Option que tenha trait de Adventure. O Birdramon, né? Então, on play o Wind Evolving, se você tem 3 ou mais cores de Tamer, ele permite que essa carta evolua para um Adventure da mão sem pagar o custo, né? É um efeito bem poderoso, permite você fazer bastante coisa. E é um dos primeiros efeitos aqui que vocês vão ver que falam das cores dos Tamers, né? Que a ideia desse deck é isso, né? Você faz o setup dos Tamers e a partir disso você melhora seus efeitos e consegue interagir bem com o oponente. O primeiro nível 5 do deck aqui, a Garudamon, né? Então é uma das cartas bem mais agressivas desse deck, né? Quando ela entra, né? Um Digimon vai ganhar Secret Attack mais 1, e para cada 2 cores que eu tiver no total de Tamers, ele ganha mais 2000 de DP, então isso é acumulativo. Então só dela entrar já dá Secret Attack mais 1 para uma carta, né? E tem a Source que dá Alliance, que é compartilhada entre quase todos os nível 5, né? Do ST eu acredito que todos têm, né? Acho que só o... Acredito que só o Skull Greymon da outra coleção que não tem essa keyword de Alliance na Source. A Gatomon, então outra opção de nível 4 interessante. Então ela tem um efeito aqui, um play Wind Evolving, quando ela entra, né? Ela vai fazer que até 2 Digimons do oponente ganhem Security Attack menos 1, então é uma carta bem defensiva. Tem esse efeito na Security, né? Quando ela é checada depois da batalha, ela se joga. Então se o oponente bate na Security e essa carta está lá, você pode jogar ela depois e segurar mais um pouco o jogo, então bem interessante, uma mecânica defensiva interessante. Ela pode entrar pela Option, pode entrar pelo Skull Grey, né? Uma carta bem defensiva. E tem esse When Attacking aqui, de herança, que dá menos 2000 no Digimon do oponente, né? Permite remover algum Digimon pequeno, etc. Angel Woman, né? Uma carta também bem agressiva, que está inclusa no deck do Wargreymon, né? Então, um play Wind Evolving, né? Um outro Digimon seu pode evoluir para um Digimon com Adventure na mão, sem pagar o custo, né? Então ela entra, ela já evolui um outro stack sua, permite acelerar a sua estratégia e tem um efeito que é compartilhado entre todos os níveis 5, exceto o Skull Grey novamente, que quando um Digimon é jogado ou evolui, se algum deles tem o trait de Adventure, um Digimon seu ganha Alliance e pode atacar imediatamente, né? Então, bem poderoso. Bem agressiva essa carta. Parte verde tem Tentomon. Então a primeira é Floodgate aqui, né, desse deck. Então ele não permite que o oponente reduza custos de evolução. É uma Floodgate bem posicionada no meta, tá? Por causa de cartas como Training, um deck de Sakuya, né? Bem posicionado. Kabuterimon. Então ele é da linha dos níveis 4 que permite você jogar um Tamer, né? Então apenas quando evolui, se você tiver um Tamer ou menos, você pode jogar um Tamer que tem Adventure Trait da sua mão sem pagar o custo. E na herança ele passa Pearson. Não é muito utilizado esse aqui na estratégia, geralmente. O Mega Kabuterimon, um dos melhores nível 5 disponíveis, né, para estratégia de Adventure. Então quando ele entra ou evolui, um Digimon seu faz Unsuspend e depois para cada 2 cores de Tamers você pode dar o Suspend num Digimon do oponente, né? Então ele permite que você faça um Suspend para poder bater de novo, suspender blockers do oponente. Então ele é uma carta bem agressiva também. Um dos melhores nível 5 e ele também pode ser uma interrupção no turno do oponente. O Agumon, né? A gente já viu aqui que vieram os Agumons normais, né? Se a gente tivesse tirado uma das edições especiais, ela substituiria uma dessas cópias, né? Então, como que ele funciona? Ele pode ser usado tanto na estratégia de Adventure como nos decks mesmo de Agumon, de Wargreymon, né? Então, o efeito dele é que se o seu oponente tem um Digimon com 10.000 ou mais de DP, ou você tem 3 ou mais cores diferentes, ele evolui para um Wargreymon na mão pelo custo de 4, né? Então você ainda pode reduzir mais ainda esse custo. Ele faz esse Warp, né? Direto do Agumon para o Wargreymon. Não precisa ser esse Wargreymon, pode ser outro Wargreymon. E na herança ele tem esse efeito de reboot que é interessante também.
Então, o boss dessa versão aqui do deck, que é o Wargreymon Ace, né? Então, ele evolui por 4, né? Genericamente um Digimon preto ou um Digimon vermelho. Então, tem essa caixa de texto aqui, que reduz se o Digimon for um Adventure ou um Hero, né? E uma opção bem interessante defensiva, né? O que ele faz aqui, né? Um play ou end evolve até o fim do turno do oponente. Para cada 2 cores de Tamers que você tem, um Digimon seu não é afetado por efeitos de Digimon, né? Então ele consegue se proteger, muitas vezes proteger mais uma carta também. E o End Evolving e o When Attacking, ele deleta um Digimon do oponente, né? Permitindo até que você evolua nele, delete, depois ataque com ele, delete novamente, né? Opção defensiva muito forte, né? E bem posicionado no meta também, né? Ter esse tipo de proteção. Muitos decks têm dificuldade de lidar com isso. Agora para os Tamers, né? Para esse deck, né? Essa versão aqui vem 4 dessa Sora e Kari. O efeito dela é o seguinte, então custa 3, no começo da main phase, se você tem um Digimon com Adventure, você ganha de memória, e o efeito que é compartilhado entre os Tamers aqui, do estrutural, quando uma carta Digimon com um trait Adventure seria jogada, você pode suspender ele da mesa para reduzir aquele custo em 1, né? Então a ideia é que você tem diversos Tamers, combina diversas cores, por exemplo aqui tem vermelho e amarelo. Já o Tai e o Easy tem preto e verde, né? Assim você consegue atender aos requisitos dos efeitos, né? Esse aqui apenas ganha memória e reduz custo, né? Enquanto os outros Tamers, que seria o Tai e o Easy, e o da outra caixa também que eu vou mostrar, que é o Tamer do Match, eles dão efeitos adicionais. Esse aqui ele dá blocker para todo mundo que é Adventure, né? Então é bem interessante. Quando você coloca isso na mesa, você consegue controlar muito bem o jogo, né? Faz bastante diferença ter essa carta na mesa. E a Option, Our Courage United, né? Essa carta aqui é fantástica, né? É o que dá o principal gás, assim, para um pouco de relevância do deck de Adventure na meta, né? Então, ela é uma carta preta, entretanto, né? Se você tiver um Digimon ou Tamer com um trait Adventure no campo, né? Pode ser na Breed também, né? O Ovo, por exemplo, tem a trait de Adventure. O efeito principal dela, ela compra 2 cartas, depois ela fica na mesa com delay. Se ela for checada da segurança, ela também vai ficar na mesa para depois ativar o delay no turno posterior. E como que funciona? Quando qualquer nível 5 ou maior Digimon seu sairia da mesa de qualquer jeito, o Digimon nem precisa ser Adventure, você vai fazer o delay dela, jogar ela pro descarte, e pode jogar um Digimon de nível 5 ou menor com trait Adventure da mão sem pagar o custo, né? Então é um efeito interruptivo, é um efeito que vai te ajudar a te proteger, é poderoso em muitas matches, assim, é simplesmente fantástico. O que essa carta habilita, assim, de follow-up, tudo, ela dá ao deck um teto muito importante, né? A estratégia de Adventure. E para fechar também vem 4 Island of Adventure, né? Que são as cartas do tipo Field Spell que a gente tem agora no Digimon, né? Então, ela custa 2, é branca, entretanto, se você não tiver nenhuma carta com o nome Island of Adventure na sua segurança, você pode jogar ela ignorando o requisito de cor. O efeito dela, então, o que ela vai fazer? Você vai pegar o topo da sua segurança para a mão, adicionar a carta para a mão, e depois você vai colocar essa carta como a carta do topo da segurança, e lá ela vai ter esse efeito aqui que todos os seus Digimon de nível 3 ou maior ganham 2000 de DP nos 2 turnos, né? E depois, quando ela for checada, você pode jogar um Tamer, né? Então ela vai se trocar com a carta do topo. Como por ser a carta do topo é mais fácil de tirar, né? Quando a gente faz um check já tira ela ali. Entretanto, ela vai fazer esse efeito aqui que vai te permitir jogar um Tamer, né? Bem interessante, só por 2 de memória. Interessante outras estratégias também, além do Adventure, né? Porque genericamente você consegue fazer mais 2000 de DP para qualquer Digimon. Vou deixar em destaque aqui o Wargrey. E vamos passar para o unboxing do próximo deck, né? Muito bonito foil, os efeitos dessas cartas. É fantástico. Os Scrambles aqui, né? Agora para o deck de Metal Garurumon, né? Se a gente for comparar um pouco deles, né, dos decks, o deck do Wargreymon tem mais mecânicas defensivas, enquanto o do Metal Garurumon é mais agressivo, tá? Então vai muito do seu playstyle, assim, do que você quer fazer. Se você quer montar um deck,
do Adventure, né? Eu entendo que o ideal é comprar um de cada, né? Porque aí eles vão se complementar e você com alguns upgrades tem um deck bem forte, né? Entretanto, caso você for escolher um deles, eu acredito que do Melga, do Metal Garurumon, é um pouco melhor, tá? Pelos efeitos das cartas, ele tem acesso a efeitos mais poderosos, assim. Tem algumas coisas aqui também, né? Por exemplo, aqui tem o Wargreymon Ace, tem a Angel Woman, tem a Biomon, né? Etc. E essas cartas você pode pegar depois também, né? Não faz diferença. Né? Agora é só tirar esse lacre de plástico aqui. A minha unha é pequena. Cadê? Aí. Esse lacre adesivo eu tirei aqui. Vamos abrir aqui. Vou mostrar o deck do Metal Garurumon ST21. Então, assim como o outro, ele também vem um guia de estratégia em um campinho. Campinho aqui do Melga, vou mostrar ele aqui rapidinho. Muito bonito também, as artes, olha. É pequenininho. Vou guardar ele por hora. Guia estratégico também, igual ao anterior. Comenta sobre as cartas, como você joga o jogo mesmo. Um guia bem completo. É o mesmo, é igual ao outro. O guia é igual ao outro, do outro deck. Então a Bandai realmente acertou em cheio nesse produto aqui, né, para iniciantes. Vou mostrar o deck aqui, ele vem com lacre. A diferença já vi aqui que as cartas são diferentes no egg do Tsunomon, né? É um egg bem diferente, né? Geralmente você não utiliza o Coromon, que é o do deck do Wargrave, você utiliza o Tsuno, que é esse aqui que eu vou mostrar. O deck, como eu mostrei, ele também vem com as cartas explicando as keywords, né? Bem útil isso aqui. E as Scrambles aqui, ó. Posso até comparar um pouco, né? As Scrambles que vem em cada deck. Elas estão um pouquinho coladas. Então, em vermelho vem a Biomon, azul vem o Gabumon, amarelo vem o Patamon, verde vem a Palmon e mais alguns Digimons, preto vem o Numemon, e roxo aqui vem o Devimon, né? Bem legal. Então, vocês já perceberam que as artes são diferentes aqui, né? Das Scrambles, as variações que você consegue. As cores são as mesmas, tá? A carta é a mesma, só muda a arte. Vou mostrar aqui o deck agora. Então, o egg desse deck é o Tsunomon. Ele tem o efeito On Deletion, você pode recuperar qualquer carta de mão que tem um trait Adventure do cemitério para sua mão. Então é bem poderoso, permite que você tenha essa recursão, né? Pegar de volta recursos do cemitério, alguns recursos mais importantes, como por exemplo os nível 4 que evoluem de graça, algum nível 5 que é importante na match que você está jogando, os próprios aces, um buscador, tudo você consegue pegar de volta do cemitério. Então, bem poderoso. O Floodgate do deck é o Gomamon, né? Então, o efeito dele é que seu oponente não pode ganhar memória, exceto por efeitos de Tamer. Vocês vão perceber, né, que todas as cartas do deck elas têm esse Rule Box de evolução, né? Assim você consegue evoluir ignorando as cores, né? Por isso você tem cartas amarelas, azuis, verdes, não tem uma cor específica, né? Do Wargreymon também, né? Então você tem um deck só com diversas cores, né? Isso aqui é um Floodgate importante também no meta, né? Vamos falar depois quando a gente estiver falando sobre o deck. Gomamon. O Ikakomon seria o equivalente a Tailmon, né, do outro deck. Deixa eu mostrar ela aqui. Ele também entra da segurança. Esse aqui é Gatomon, né? Então, quando no fim da batalha, né, se ele é checado na segurança, ele se joga. Quando ele entra, ele vai trachar duas cartas da Source, né, das heranças de algum Digimon. Depois, um Digimon do oponente sem Source não pode bater nem atacar até o fim do turno do oponente. E tem esse outro efeito de herança aqui, o One Attacking. Se você tem 7 ou menos cartas na mão, você compra uma carta também. Então,
Bem interessante também. O Zudomon, junto com o Mega Capturimon, né, um dos níveis 5 mais fortes do deck, né? Então, um Play Wind Evolve para cada 2 cores de Tamer. Sempre importante ter as cores de Tamer para fazer setup dos seus efeitos. Você vai remover, né, uma herança de um Digimon do oponente e depois você vai retornar um Digimon do oponente que tenha uma herança ou menos para a mão. E tem o efeito compartilhado, né? Quando você jogar e evoluir outra coisa que tem o trait Adventure, um Digimon você vai ganhar Alliance e pode bater. E combinando esse efeito com o match, né, que vem nesse estrutural, que dá rush para todos os Digimons Adventure, que são de nível 5 ou maior, você consegue agressivar bem rápido, né? E até finalizar os jogos, né, usando esse efeito que é comum para os nível 5 do deck. Parte amarela, né, então o Angemon permite você jogar um Tamer no Wind Evolving dele, né, igual ao, acho que era o Kabuterimon, do outro deck, está um pouco colado aqui. E o Anattack ele dá menos 2000 no Digimon do oponente. Né? Geralmente você vai priorizar os outros nível 4. Né? Aqui eu acredito que a nível 4 que você prioriza são as Togemons e os Birdramon do outro deck. Magnangemon, né? Então o outro nível 5 que vem nesse deck aqui do Metal Garurumon. Então o efeito dele é um Play Wind Evolve, você vai colocar um Digimon do oponente de 6.000 ou menos de DP como o topo da segurança do oponente. Para cada duas cores que você tem, você aumenta em 2.000 o range máximo do que ele pode colocar na segurança. Né? Então sem nada, ele vai colocar um Digimon de 6.000, com pelo menos 2 cores ele já vai para 8.000, com 4 cores 10.000 e por aí vai. Então um remove interessante, né? Colocar o Digimon do oponente na segurança. Geralmente você vai priorizar os outros, né, que são um pouco mais disruptivos e menos situacionais que esse aqui. A Palmon, então, é um play, você vai descartar uma carta com trait Adventure e depois comprar 2 cartas, e a herança dela dá 1000 de DP. É bem interessante, vai te ajudar a jogar fora algumas peças que você não precisa mais, cavar um pouco mais o deck. Bom. A Togemon, então, assim como o Birdramon, se você tiver 3 ou mais cores no total de Tamers, permite que a Togemon evolua de graça para qualquer nível 5 do deck, da mão, né? Da trait no caso, né? Do trait Adventure da mão. Lilymon é um dos níveis 5 mais fortes do deck também, né? O que a Lilymon faz então, né? Então, Play Wind Evolve. Todos os Digimons do oponente que tem 5.000 ou menos de DP são suspensos. E depois, para cada 2 cores, você pode retornar um Digimon suspenso do oponente do deck. Então, note que para suspender, ela olha, né, o DP do oponente, tem uma condição aqui, tem que ser 5.000 ou menor o DP dele. Entretanto, para ela voltar para o deck, pode ser qualquer coisa que já está suspensa. Inclusive, o Mega Capturimon do outro deck consegue suspender Digimons do oponente. Né? Então, é um efeito de remoção assim, muito forte. Né? E o Gabumon... Eita, tá um pouco colado aqui. Será que é o Gabumon Foil? Mais um colado aqui. Caramba! Tiramos o... Então, o Pull Raro que eu comentei, né? Que seria a arte alternada do Gabumon aqui. Né? A arte, assim, é fantástica. Nossa, o brilho, tudo. Nossa, muito bonito. Então, como que funciona esse Gabumon aqui? Ele também é um Adventure, é uma carta roxa. E assim como a condição do Agumon, né? A do Gabumon é similar. Se o oponente tiver um Digimon com 10.000 ou menos, 10.000 ou mais de DP, ou você tiver 3 ou mais cores totais de Tamer, ele pode evoluir para o Metal Garurumon na sua mão pelo custo fixo de 4, né? 4 de memória. O efeito de herança dele aqui, quando o Anattack você compra uma carta e depois descarta uma carta. Te ajuda a cavar um pouco mais o deck. É fantástico, vou deixar ele aqui de lado e já vou pegar um shield para guardar ele. Muito bom mesmo. Tem mais uma carta colada aqui. Só que esse aqui não tem como vir arte especial. A arte especial vem só o Agumon e o Gabumon. Tá. Metal Garurumon Ace. Que carta fantástica, né? Esse aqui, né? Então, o efeito dele aqui, né? Ele é um Ace, um Play Wind Evolving. Ele pode
retornar um Digimon do Punch nível 4 ou menor para o fundo do deck. Porém, para cada 2 cores que você tem de Tamers, ele aumenta esse nível máximo em 1. Né? Então, por exemplo, se tiver nada em uma cor, ele começa em 4, 2 cores vai para 5, 4 cores vai para 6. E se você conseguir 6 cores, ele retorna no nível 7. Até hoje eu não consegui fazer isso, mas é possível. Né? E tem esse outro efeito dele, o Enatec, né? Ele pode jogar uma carta de Digimon do cemitério que seja nível 4 ou menor sem pagar o custo. Ele é um Ace genérico, tá? Você consegue usar ele em outros decks também. O Wargreymon também, né? Mas tem que ser decks que conseguem interagir com essa questão das cores dos Tamers, né? Para que aí você tire mais valor. Né? Aqui especificamente, né, o que vai acontecer muitas vezes aqui, vocês vão perceber que todos os nível 5 do deck tem esse efeito de Alliance, né? E aqui o efeito de Alliance, né? E ele já vai jogar um Digimon do cemitério, então você já pode suspender esse Digimon que você jogar e fazer o Alliance com ele. Né? Bem poderoso. Uma emoção bem forte. O Joe Kido e a Mimi é equivalente, né, ao Tamer da Kari, né, da outra caixinha aqui. Ó. Seria esse aqui. Faz a mesma coisa. Tá? O que vai mudar, vocês vão perceber, são as cores aqui. Ó, né? Enquanto esse aqui do outro estrutural é vermelho e amarelo. Esse aqui é azul e verde. Né? Então faz o mesmo efeito. Como esse também fez, você tem um Digimon com Adventure ganho de memória. E se um Digimon com Adventure seria jogado, você suspende ele e pode reduzir o custo de play em 1. Né? Agora, uma das cartas que permite o deck ser bastante agressivo, né, que seria o Match TK, né, que é roxo, amarelo, mais uma vez compondo cores do deck. Né? E como que ele funciona? Então ele tem um efeito comum, né, que quando um Adventure seria jogado, você suspende ele para reduzir o custo. Apenas de Digimon, tá? Você não consegue usar isso para reduzir os Tamers. Seria muito bom se desse para fazer isso. Porém, ele tem um efeito aqui estático, né? Que todos os seus Digimons sejam um nível 5 ou maior. E tem o Trait de Adventure que tem Rush, né? Então você joga ele, já consegue atacar. É bem agressivo. A option desse deck aqui, que é o Believe in Your Friendship, é uma carta de consistência, né? Então quando você tem um Digimon Tamer com Adventure, você pode jogar ela ignorando o requisito de cor. O efeito dela por 3 de memória, você vai revelar 3 cartas do topo do deck e adicionar uma carta com Adventure de lá para a mão, voltar o resto para o fundo do deck e depois ela vai ficar na mesa. Né? E o delay dela, você pode descartar ela para ganhar 2 de memória num turno subsequente. É bem forte também. É uma carta de consistência, assim, né? Não é assim um efeito tão disruptivo contra a outra option lá, que é a Our Courage United, mas é bem poderoso também. E a outra option que seria equivalente à Ilha da Aventura, que vem no outro deck, que é essa Genai's House. Então, diferente da outra, né, a Genai's House ela vai fazer a mesma coisa, 2 de memória, ela vai se trocar com a carta do fundo da segurança, enquanto a ilha trocava com a carta do topo. Né? E, além disso, ela vai dar 3.000 para todos os Digimons, mas apenas no seu turno, enquanto a ilha é 2.000 nos 2 turnos. E o efeito de segurança dela é diferente também, que ela vai te permitir jogar um Digimon nível 3 do Trash sem pagar o custo. Né? Então vocês já percebem que tem diferenças aqui nas cartas. Né? Na prática você vai acabar misturando os dois para montar o seu deck. Né? É um deck poderoso, eu tenho testado ele, assim, é mega divertido, sério, muito divertido mesmo. E bem acessível, simples, é bom para quem está começando. E assim, quando eu digo simples, assim, entre aspas, né? Porque é simples você começar a entender o deck, como ele funciona. Entretanto, ele ainda tem um teto muito grande, assim, né? Tem muita coisa que você consegue fazer com ele, tem muita expressão de skill que você consegue mostrar pilotando esse deck aqui, né? Então, espero que tenham gostado, né? Destaque aqui pro Gabumon que a gente tirou. E caso vocês tenham interesse em qualquer carta aqui do deck, né? A gente está trabalhando com avulsas desse deck, né? Nesse momento, já estão cadastradas no site da loja. Você consegue comprar eles por completo, montar a sua lista do jeito que você quer, né? Lá no seu carrinho e adquirir o seu deck. Para próximos conteúdos, eu vou fazer um vídeo, né? Comentando sobre como misturar os dois decks, né? Como conseguir o seu deck de Adventure, quais upgrades você precisa buscar, né? E é um deck bem interessante mesmo. Espero que tenham gostado. Até a próxima.